Irmãos, então hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo bíblico e nós estaremos abordando o capítulo 6 da nossa confissão de fé. Então nós hoje iremos tratar sobre esse assunto tão importante para nós, que é a queda do homem, o pecado e a sua punição. Então nessa noite nós estaremos abordando sobre esse assunto. E dentro desse assunto, hoje eu estarei falando sobre o pecado original, a depravação total e a dupla imputação. São termos teológicos muito importantes para a igreja de hoje, a igreja atual. Porque a igreja atual, ela desprezou em nosso tempo esse assunto sobre o pecado do homem, a maldade no coração do homem. E eles, ao desprezarem isso, eles vão abordar apenas os lados a qual agrada as pessoas a ouvirem, que é mais que vencedor, que é apenas sobre o amor, apenas sobre bênçãos. E hoje nós traremos um assunto muito importante e relevante para os nossos dias. E trataremos sobre isso, sobre o pecado, a queda do homem. E dentro desse tema, nós estaremos abordando o pecado original, o que é o pecado original, o que é a depravação total, o que é a dupla imputação. Nós, como cristãos, nós devemos conhecer essas doutrinas para poder defender a nossa fé como cristão diante de heresias, diante de ensinos errados em que nós temos nos dias de hoje. Então nós vamos iniciar falando o parágrafo 4 da nossa confissão de fé. E no parágrafo 4 ele diz assim: da corrupção natural procedem todas as atuais transgressões, porque ela nos mostra, ela nos torna completamente indispostos, incapacitados e contrários a todo o bem, e totalmente inclinados para todo o mal. Então nós vamos agora aprender o que diz esse parágrafo 4. O pecado original é o que nós chamamos no parágrafo 4 de corrupção natural. Então, quando nós falamos sobre pecado original, o pecado original, então, é a corrupção natural do homem. Se refere à verdade bíblica de que todos os descendentes de Adão estão contaminados por este pecado. Isso significa que o homem já nasce em pecado, ou seja, ele não aprende a pecar por influência externa ou mesmo por imitação. Ao contrário, ele nasce num estado de inimizade contra Deus. Na história da igreja, a doutrina bíblica do pecado original começou a ser mais amplamente sistematizada no século IV com Agostinho de Hipona. O pecado original é assim denominado porque nele está a raiz de todos os outros pecados que todos os homens cometem ao longo de suas vidas. Então, quando nós falamos sobre a corrupção natural do coração do homem, o pecado original, o que significa para nós? Que todos nós, como descendentes de Adão, Adão ao pecar, ele contamina toda a humanidade, toda a sua descendência, estão contaminados com o pecado. Então, o homem, nós não nos tornamos pecadores quando nós pecamos. Nós já nascemos pecadores. É por isso que nós pecamos. Então não são as influências externas que nos fazem pecar, ou que nos levou a ser pecadores, mas sim o nosso coração que já nasce inclinado para o mal, para o pecado. Então todos os homens já nascem pecadores, por causa do pecado de Adão. E você pode observar isso facilmente nos próprios bebês. Quando um bebê nasce, um bebê pequeno,
você vê que já desde o início, ele já faz birra, ele já desobedece o pai. Os pais nunca ensinaram os filhos a desobedecer. Os pais nunca ensinaram os filhos a contarem mentira. Nunca ensinaram os filhos a serem rebeldes. Mas o que nós observamos? Que as crianças, desde pequenas, elas já são rebeldes. Elas já fazem o mal. Elas já são inclinadas, o coração delas para o mal. Nós precisamos de ensinar elas a fazerem o bem. Porque o mal já está no coração delas. E no coração de todos os homens. É isso o que nós entendemos sobre o pecado original e a corrupção natural. Que todos os homens estão contaminados com o pecado de Adão. E isso, desde lá do início da história da igreja, já começou a ser sistematizado, colocado doutrinamente para a igreja, sendo ensinado pelos pais da igreja, entre eles Agostinho, que é um dos principais teólogos da história da igreja, já lá no século IV depois de Cristo. E por causa do pecado original, da corrupção natural, é que todos os outros pecados, então, surgem ao homem. Então, os outros pecados, quando o homem mente, quando o homem rouba, quando o homem faz alguma maldade, isso tudo vem do quê? Do pecado original que já está dentro do coração do homem. A semente plantada por Adão, pelo pecado, pela rebeldia dele contra Deus, no coração do homem. Porque todos nós somos descendentes de Adão. Então a nossa confissão, ela trata o quê? Da corrupção natural, que é o pecado original, procedem todas as atuais transgressões, pecados. Olha o que diz em Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o que Tiago diz? Que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo pecado do nosso próprio coração. Nós cobiçamos por isso. Nós já somos pecadores. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E o que a cobiça faz? Ela dá luz ao pecado e o pecado gera morte. É por isso que todos os homens são, por natureza, pecadores, estão debaixo da ira de Deus e da condenação eterna. Porque o pecado, ele gera a morte. É por isso que todos os homens são, por natureza, nascem já condenados ao inferno, porque todos são pecadores, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O que fez com que Adão fosse expulso do paraíso? Quantos pecados? Um único pecado fez com que Adão fosse expulso do paraíso. Agora imagina nós. Quantos pecados nós não temos? Quantos pecados nós não cometemos? Nós já nascemos com o pecado, nos tornando nós impossíveis por nós mesmos sermos salvos. Então isso é o que a Bíblia diz. Nós somos tentados pela própria cobiça do nosso coração, que uma vez gera morte em todos nós. Mateus 15, 19, Jesus diz assim: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. De onde procede toda a maldade que nós vemos no mundo? Do coração do homem, do nosso coração. Então, a corrupção natural nos torna completamente indispostos, incapacitados e contrários a todo bem e totalmente inclinados para todo mal. Então, esse pecado a qual nós temos em nós, naturalmente, ele nos faz o quê? Indispostos, incapacitados, contrários a tudo bem e totalmente inclinados para o mal. É só nós observarmos o mundo em que nós vivemos, as pessoas que vivem no mundo.
Enquanto elas não encontrarem Cristo, enquanto elas não tiverem a salvação, enquanto elas não forem salvas, regeneradas, qual é a inclinação delas? É sempre para aquilo que é mal, é sempre para aquilo que é perverso. Você coloca um culto, você coloca um carnaval. Você vê a dificuldade das pessoas virem a um culto, adorar a Deus, e você vê a facilidade das pessoas irem a um carnaval. Abreirão. Você vê como que o homem, ele é inclinado para o mal. Ele não é inclinado para o bem. Ele é sempre inclinado para o mal. Então, olha o que diz em Romanos 3. Diz assim, como está escrito, é o apóstolo Paulo dizendo, não há um justo, nenhum sequer. Então, aqui nós vamos começar a ver essa inclinação para o mal. E muitas vezes nós não temos esse entendimento por falta de ser anunciado isso a nós, ao homem, que todos são injustos, que não há um justo sequer. Então, entre todos os homens, toda a humanidade, não há um justo sequer. Nenhum. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Ninguém quando nasce, ninguém está inclinado a buscar a Deus. Se Deus não o buscar, todos se extraviaram, todos se perderam, todos estão perdidos, toda a humanidade. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Quando abrem as suas bocas, a sua língua, o que o homem faz? Só urem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Isso é o que está dentro do coração do homem. É isso que o homem está disposto pelas suas palavras. Somente aquilo que é mal. Os seus pés, os pés dos homens, são velozes a derramar sangue. O que significa? A fazer o mal. Nós não somos velozes a fazer o bem. Nós não somos velozes a ver alguma coisa errada e queremos fazer o bem para algo. Nós somos velozes ao contrário, para fazer o que é mal. Nos seus caminhos, há o que? A destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que ouvem a lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, por causa dessa corrupção natural, todos os homens são injustos. Nenhum de nós que estamos aqui somos justos por nós mesmos. Nenhum de nós aqui fazemos o bem por nós mesmos. Nenhum de nós. Todos nós somos pecadores. Todos os homens são maus por natureza. E a lei fala o que para nós? Quando nós lemos a lei de Deus ela mostra para nós que todos nós somos culpados perante Deus. Todos nós somos culpados, porque Deus é santo, Deus é justo, e nós somos pecadores, nós somos inclinados ao mal. Isso é a perversidade do nosso coração, e é isso que nós entendemos da corrupção natural. No parágrafo 5 da nossa confissão vai dizer assim: durante a nossa vida, a corrupção da natureza, o pecado original, ele permanece, mesmo naqueles que são regenerados. E embora ela seja perdoada, os nossos pecados são perdoados e mortificados mediante a Cristo, a corrupção em si, as suas inclinações e o que ela procede, tudo é verdadeiramente pecado. Então, quando nós nos convertemos a Deus, quando vamos até Deus, mesmo depois de nós sermos regenerados, mesmo depois de nós termos um encontro com Cristo, de nós sermos perdoados dos nossos pecados, ainda assim, essa corrupção, ela permanece. É por isso que nós precisamos de buscar cada vez mais Deus para nos santificarmos.
Porque a corrupção, o pecado, ele vai permanecer. Durante a nossa vida, essa corrupção, ela permanece. Mesmo aqueles que são regenerados. O que acontece conosco na nossa salvação? Na nossa justificação, quando nós somos salvos, nós vamos até Cristo, somos salvos. O que acontece? Na justificação, nós somos salvos da condenação do pecado. Então, quando nós somos justificados pela fé em Cristo, nós somos salvos da condenação, já não há mais condenação sobre nós. Na santificação, que é o período em que nós vivemos depois de que nós fomos justificados, nós estamos sendo agora salvos do poder do pecado. E somente na glorificação é que nós seremos salvos da presença do pecado. Então, quando nós vamos a Cristo, quando nós somos salvos, quando nós somos perdoados dos pecados, o que acontece? Nós somos salvos da condenação. Aqueles que estão em Cristo já não serão mais condenados. Mas, após isso, nós ainda permanecemos nesse mundo. Enquanto permanecemos nesse mundo, ainda essa corrupção, ela continua ainda dentro de nós. Por quê? Porque nós só seremos livres por completo do pecado na glorificação, quando Jesus Cristo voltar para nos ressuscitar dos mortos e glorificar o nosso corpo eternamente. Então, somente na glorificação é que nós seremos salvos completamente do pecado. É por isso que nós, como cristãos, nós sofremos ainda por causa do pecado. Muitas vezes falhamos, caímos, pecamos, porque ainda há essa corrupção dentro de nós, mesmo depois da salvação. Olha o que Paulo diz em Romanos 7, 18 e 23. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem em mim, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas vejo os membros, outra lei, nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Mesmo depois da nossa salvação, ainda há uma luta entre nós e o pecado. Há ainda um confronto. E muitas vezes o querer fazer o bem, nós queremos, quantas vezes nós não queremos fazer o bem? Quantas vezes nós não queremos orar? Quantas vezes nós não queremos participar de um culto e acontece um momento de luta, aflição, guerra com o pecado em nós e nós acabamos vacilando, acabamos pecando contra Deus. Então há uma guerra entre nós e o pecado. Eclesiastes 7:20 diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então não há ninguém que não peque. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, durante a nossa vida, essa corrupção da natureza, ela vai permanecer, mesmo naqueles que são regenerados. É por isso que o cristão, ele precisa de depender cada vez mais de Deus, do Espírito Santo, para que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé, para que nós não viemos a pecar contra Deus, porque há uma corrupção em nós. Então, cristãos, nós não podemos, como cristãos, queremos andar sozinhos por este mundo, ou queremos enfrentar o mundo na nossa força. Nós não vamos conseguir. Nós precisamos do poder de Deus em nós, para nos auxiliar e nos fortalecer em todas as coisas. Porque enquanto nós estivermos aqui, lembra-se, meus irmãos, que essa corrupção permanece em nós. Só ficaremos livres do pecado quando Jesus voltar. Embora a corrupção de natureza ela seja perdoada
que é o que nossa confissão diz, e mortificada mediante Cristo, a corrupção em si, as suas inclinações e o que dela procede, tudo é verdadeiramente pecado. Então, nós, quando nos convertemos a essa corrupção, o pecado nosso é perdoado. O Senhor nos perdoa de todos os pecados. Pecados do passado, do presente e do futuro. Todos os nossos pecados são perdoados. E também é mortificado a nossa carne mediante Cristo. E realmente isso acontece. Quando uma pessoa se converte, um ímpio se converte, as inclinações que ele tinha antes já não são as mesmas. Você vê ali que é uma mortificação de muito dos nossos pecados. A forma que vivíamos antes, os desejos que tínhamos antes, os caminhos que nós caminhávamos antes, já não são mais os mesmos depois da conversão. É mudado, porque é mortificado. Mas mesmo assim, as inclinações e o que dela procede, tudo é verdadeiramente pecado. Romanos 7, 23 a 25 diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Pecado que está nos meus membros. O que Paulo diz? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse pecado que está em minha vida, dessa inclinação para o mal? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, há essa inclinação, mesmo depois do perdão e da mortificação dos nossos pecados. Em Gálatas 5,17, Paulo também diz, porque a carne quando fala aqui, são os nossos desejos, a nossa vontade, a vontade humana que nasce em nós por causa do pecado. Então, essa vontade nossa do pecado, que nasce em nós da nossa carne, ela vai lutar contra o Espírito Santo. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, há uma luta entre a nossa carne, a nossa vontade e a vontade de Deus. E enquanto nós estivermos nesse mundo, essa luta, ela vai permanecer. Quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, mais mortificado será a nossa carne e mais inclinado nós a fazermos a vontade de Deus. Quanto mais distante estivermos de Deus, mais inclinado estará a nossa carne a desobedecer à vontade de Deus. Por isso, nós cristãos devemos cada vez mais estarmos mais perto de Deus, mais perto em oração, lendo a Bíblia, cultos, para que nós cada vez mais, sendo perto do Senhor, essa inclinação da carne, ela vai sendo mortificada, para que cada vez mais possamos obedecer à lei de Deus. E a doutrina da depravação total, ela é um reconhecimento disso. Quando nós falamos sobre a depravação total, o homem é totalmente depravado. O que significa? É um reconhecimento de que a Bíblia ensina que, como resultado da queda do homem, em Gênesis 3:6, toda a parte do homem, a sua mente, vontade, emoções, carne, foram corrompidas pelo pecado. Em outras palavras, o pecado, ele afeta todas as áreas do nosso ser, incluindo quem somos e o que nós fazemos. Penetra até o cerne do nosso ser.
de tal modo que tudo fica manchado pelo pecado. E, como diz em Isaías 64, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, quando nós então entendemos que nós somos pecadores, que nós já nascemos com o pecado, e há a corrupção natural do coração do homem, isso mostra para nós o quê? A doutrina da depravação total. Que fala o quê? Ensina o quê para nós? Que todo o nosso ser está corrompido pelo pecado. Então, os nossos pensamentos estão corrompidos pelo pecado, são manchados pelo pecado. O nosso caminho por este mundo, a forma que nós vivemos, andamos, fazemos, tudo está corrompido pelo pecado. Por mais que nós tentamos fazer o certo, como tenta buscar o certo, ou fazer algo de bom, até isso se torna pecado. Isaías diz que tudo que nós fazemos, nós somos imundos diante de Deus. Porque quando nós comparamos, quando nós falamos sobre pecado, o que acontece? O homem geralmente compara com o outro homem os seus pecados. Então ele vê uma pessoa muito má nesse mundo e ele diz assim: eu não sou tão mal como aquela pessoa, pelo contrário, eu sou melhor. Aquela pessoa matou, roubou, aquela pessoa fez isso e eu não. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz o que aquela pessoa fez. Então, quando o homem fala sobre pecado, falamos sobre pecado, o homem muitas vezes tem como referência a outra pessoa que é pior do que ela. Mas a nossa referência não é o outro. A nossa referência é Deus, é a santidade de Deus. E Deus, Ele é plenamente santo. Ele não tem mancha de pecado. Ele não é como nós. Nós pensamos que Deus é como nós, mas Deus diz que Ele não é como nós. Os pensamentos dele não são como o nosso. A vontade dele não é como a nossa. É muito acima, é muito mais pleno. Então, quando nós falamos que nós somos depravados, é comparado à santidade de Deus. Então, nós, se nós tivéssemos cometido um único pecado, nós já seríamos imundos diante de Deus. E nós, ao fazermos qualquer coisa pelas nossas obras, aquilo que nós fizemos, ao entregarmos para Deus, continua sendo imundo, porque é feito por imundos, pecadores. E diante de Deus é imundo, é sujo, é pecado. E é exatamente isso que Isaías diz, que diante de um Deus santo, tudo que nós fazemos, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Esse trapo de imundícia aqui eram aqueles panos que se colocavam em leprosos. Então havia muitos leprosos naquela época. Então os leprosos, a carne deles começavam a se desfazer, a apodrecer. Então o que eles faziam? Eles enfaixavam o pano naqueles trapos de tecido no braço do leproso, onde o leproso estava com a lepra, a qual estava apodrecendo. E Isaías diz o quê? Que as nossas obras são como aqueles trapos imundos, podres, colocados nos leprosos. São da mesma forma. Quando Deus olha para o homem em pecado, ele vê o quê? Que todas as obras que o homem faz é como se fossem aqueles panos cheios de pedaços de carne podre, de sangue, fedido. Isso são as nossas obras. Quando nós olhamos para nós nos achamos muitas vezes bons. Não, eu sou bom, eu não tenho pecado, eu sou melhor do que o outro. Mas quando Deus olha para nós, o que Ele vê em nós? Isso, podridão, pecado, maldade. E todos são assim, todos são corrompidos. Todos nós que estamos neste lugar somos pecadores. E essa depravação total que é ensinada na Bíblia, do homem, ela é vista ao longo de toda a Bíblia. Olha, em Jeremias 17,
versículo 9, diz que o coração do homem é enganoso. Em Salmo 51, 5, diz que o homem já nasce morto em transgressões e pecados. Em João 8,34, diz que o homem é escravo do pecado. Em Romanos 3,10, diz que de modo que nós não conseguimos buscar a Deus. Em João 3,19, diz que nós, os homens, amam mais as trevas do que a luz. Em 1 Coríntios 2,14, diz que nós não entendemos as coisas de Deus. Em Romanos 1,18, diz que os homens suprimem a verdade de Deus em justiça. Mesmo sabendo a verdade de Deus, eles preferem viver a injustiça, fazer o que é mal. E continuam a viver voluntariamente em pecado. Como são totalmente depravados, esse estilo de vida pecaminoso parece correto para todos os homens, como diz em Provérbios 14, 12. Eles então rejeitam o Evangelho de Cristo e dizem que é loucura. 1 Coríntios 1,8. E sua mente é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar, como Romanos 8, 7. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, ela mostra para nós que nós somos pecados em tudo o que fazemos, seja em nosso corpo, pensamento, atitude, em tudo. Nós somos transgressores da lei de Deus. E nós, os ímpios, eles, ao saberem disso, eles tentam suprimir essa verdade, continuando em suas injustiças. Você vê que o homem natural, ele diz que é loucura o Evangelho de Cristo, a salvação por meio de Cristo. E eles não aceitam, rejeitam o Evangelho, porque a sua mente é inimiga de Cristo. E o estilo de vida que as pessoas vivem nesse mundo, por não conhecerem a Deus, eles acham um estilo de vida normal, a forma normal de se viver. E isso é a depravação do homem. O homem está totalmente depravado em toda a sua vida e ele rejeita ouvir sobre isso. Ele tenta de alguma forma suprimir essa verdade, não aceitar essa verdade, e ele ainda rejeita o Evangelho. Porque diante disso, ao entendermos que todos somos pecadores, que todos os homens são maus, o que mostra para nós que somente Cristo, então, pode nos salvar. Mas o que os homens fazem? Mesmo diante disso, eles rejeitam o Evangelho. Eles continuam ainda tentando se salvar por suas obras ou tentando viver nos seus próprios caminhos. É por isso que se Deus ele não vier até o coração do homem, nem o homem se converterá. Se Deus não tirar as escamas dos olhos, nem o homem conseguirá ir até Cristo, crer em Cristo. A gente podemos observar isso pelo apóstolo Paulo. Era religioso, ia na sinagoga, conhecia a lei de Deus, mas não era salvo, não era convertido. A Bíblia fala que tinha mais escama nos olhos de Paulo, que ele não conseguia compreender a obra de Cristo. Ele não conseguia entender a maldade do seu coração. Ele matava e perseguia cristãos, e ele não conseguia ver que aquilo era mal. Ele achava aquilo bom. E é assim todos os homens. Os homens fazem o mal, e eles não conseguem enxergar que aquilo é mal. Ao menos que Deus haja em seus corações. Então, a depravação total, ela não significa que o homem é tão perverso ou pecador quanto poderia ser. Nem significa que o homem está sem consciência ou qualquer senso de certo ou errado. Também não significa que o homem não faz ou não pode fazer coisas que pareçam boas quando vistas de uma perspectiva humana ou medidas como um padrão humano. Não significa nem mesmo que o homem não possa fazer coisas que pareçam estar em conformidade externamente com a lei de Deus. Então, a depravação total não significa que o homem não tem essa consciência do certo e errado.
Se você perguntar para a pessoa o que é certo e o que é errado, você vai ver que elas têm a consciência do que é certo e o que é errado. Você perguntar, mentira é certo ou errado? O ímpio, você perguntar para o ímpio vai falar, não, mentir é errado. Mas por que então você mente? Você está entendendo? Ele sabe que é errado, ele tem a consciência, mas continua mentindo. Depravação total. Então não significa que o homem não tem o senso do certo e errado. Também não significa que o homem não pode fazer coisas que pareçam boas à vista de uma perspectiva humana. Então, se você vê uma pessoa, um ímpio, doando uma cesta básica, a perspectiva humana, aquilo lá é algo bom. Está doando uma cesta básica para uma pessoa que está precisando. Está ajudando uma outra pessoa. Um ímpio fazendo isso. Então, depravação total não significa que a pessoa não possa fazer isso. Ela pode fazer medidas numa perspectiva humana que pareçam boas. E também não significa que o homem não possa fazer coisas que pareçam estar em conformidade externamente com a lei de Deus. Então você vê muitas vezes ímpios obedecendo os mandamentos de Deus. Quantos ímpios não obedecem à lei de Deus? Você vê que muitos ímpios obedecem de forma externa, eles estão obedecendo à lei de Deus em conformidade externa com a lei de Deus. Você vê um ímpio muitas vezes nunca roubou. Não roubarás. E nunca roubou. Ele está andando, mesmo sendo ímpio, em conformidade externa, aparente com a lei de Deus. Mas o que a Bíblia ensina sobre depravação total é que o que a depravação total reconhece que até as boas coisas que o homem faz são manchadas pelo pecado. Porque não são feitas para a glória de Deus. E não são feitas em fé nele. Então, esse que é o grande problema. É que quando o homem ele faz algo bom, ou aparentemente, exteriormente, algo bom, ou aparenta estar em conformidade com a lei, o ímpio, ele nunca faz isso pensando na glória de Deus e com fé em Deus. Ele sempre faz isso pensando em sua própria glória, ou a sua própria vontade, ou querendo buscar a sua própria salvação, a sua própria redenção naquilo que ele faz. Então a depravação mostra que o homem, mesmo quando ele faz algo externamente, que aparenta ser bom, que é o que nós chamamos na teologia da graça comum a todos os homens, né? Que Deus permite até os ímpios fazerem algo bom, né, na sociedade e tudo mais. Mesmo quando isso acontece e fazem-se o que é bom, sem estar fazendo para a glória de Deus e com fé em Deus, aquilo continua sendo pecado. Então, eu fazer uma coisa boa para a minha própria glória, aquela coisa boa continua sendo pecado, porque estou fazendo para a minha própria glória. Então, até isso, e é isso o que a depravação total reconhece. Que tudo que as pessoas fazem, que não são para a glória de Deus, e não são feitas com fé nele, continua estando manchadas pelo pecado. Então, enquanto o homem olha para os atos externos e os julga como sendo bons, é o que nós fazemos. Nós olhamos atos externos de bondade das pessoas e julgando aqueles atos externos como sendo bons. Deus olha não apenas para os atos externos, mas também para os motivos internos do nosso coração, que estão por trás deles. E, porque são provenientes de um coração que está em rebelião contra ele, e não são feitos para a sua glória, até mesmo estes bons atos são como trapos imundos aos seus olhos. Em outras palavras, as boas ações do homem caído são motivados não pelo desejo de agradar a Deus, mas pelo nosso próprio interesse, e são assim corrompidas ao ponto de Deus declarar que não há ninguém que faça o bem, não há nenhum
sequer. Quando nós olhamos para os atos de justiça de alguma pessoa, de bondade ou algo assim, aos olhos externos daquilo que está acontecendo, nós achamos aquilo bom, porque aquilo é aparente aos nossos olhos. Aquilo que faz de bom, aquilo que está ajudando a população, aquilo que está favorecendo os mais necessitados. Aos nossos olhos, aqueles atos são bons. Mas, aos olhos de Deus, Deus não vê somente os atos externos. Ele vê a intenção interior do coração ao fazer aquele ato. E é nesse momento em que nós vemos a depravação total. Porque uma pessoa que está totalmente rebelde a Deus, desobediente a Deus, unindo a Deus, e ele então faz algum ato bom, aquele ato que ele fez diante de Deus, Deus conhecendo o coração, continua sendo algo pecaminoso e algo mal, mesmo exteriormente sendo bom. Mas Deus conhecendo o coração, aquilo continua sendo mal e pecado. É por isso que Deus fala que não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Porque se não é Deus agindo no coração do homem, para que agora o homem possa fazer o bem, mas agora para a glória de Deus e com fé em Deus, ninguém conseguirá. Porque todo bem que alguém tenta fazer, sem ser salvo, sem ser um cristão verdadeiro, continua sendo pecado mesmo, aquele bem, aquela obra boa que a pessoa tem feito. Por isso que nenhum homem pode ser salvo por suas obras, porque até as obras de homens rebeldes, Deus, ao olhar interiormente em seus corações, aquilo continua sendo pecado. Então, a ideia de que o homem, por natureza, é um pecador depravado, contraria a maioria das visões religiosas, psicológicas e filosóficas modernas sobre a natureza básica do homem. Então, quando nós falamos sobre isso, que o homem é mau, que o homem é pecador, que o homem é depravado, que não há bem em ninguém, que nem as obras boas que alguém faça, se não for para a glória de Deus, continua sendo pecado. Esse entendimento contraria a maior parte das religiões. Porque a maior parte das religiões fala, não, você é bom, você é filho de Deus, Deus te ama. Então, enche o ego do homem como se o homem fosse bom, como se as obras dos homens fossem boas, como se o homem fizesse algo, por ele mesmo. Então, a maior parte das religiões, elas inflamam o ego do homem, jogam o homem lá em cima. Culto antropocêntrico, culto para o homem, mensagens bíblicas para o homem, louvor para o homem, tudo voltado para o homem. E quando então uma pessoa, ela começa a ouvir o evangelho da forma correta, e ela vê que nada é para ela, que ela é depravada, que ela é pecadora, que ela não merece nada, que o que nós merecemos é a condenação, é a ira de Deus, é o inferno. Então é o momento que ela se desperta para o Senhor Jesus Cristo. Que ela vai entender que ela precisa de Jesus para ser salva. E todas, se você for visões religiosas, psicologias, filosofias, isso tudo, na parte moderna hoje, há uma exaltação muito grande do homem. Então, se uma pessoa ela passa por um problema e ela vai num psicólogo, o psicólogo vai sempre orientar ela a ela buscar a força nela, que ela é uma pessoa boa, que ela vai conseguir vencer, que vai dar certo. Então há uma inflamação do ego da pessoa, um levantamento do ego da pessoa. E nas filosofias modernas também, a qual o homem, o humanismo, que nós estudamos já sobre o humanismo, que fala que o homem agora é o centro de todas as coisas. Antes era Deus, mas quando veio a filosofia humanista, tirou Deus do centro e colocou o homem como centro de todas as coisas. E tudo isso, então, eles
rejeitam a ideia de que o homem é pecador e depravado. Mas o fato é que a Bíblia ensina a depravação do coração humano. E a causa, raiz do problema do homem não é o ambiente em que ele foi criado, mas seu coração egoísta e perverso. O fato é que a Bíblia fala que nós somos maus e pecadores. É por isso que Cristo veio. Ele não veio porque nós éramos bons e merecíamos. Ele veio porque nós éramos maus e pecadores e nem de nenhuma forma poderíamos ser salvos por nada do que viéssemos a fazer. E ela mostra para nós que o nosso coração é egoísta e perverso. Se Deus não agir em nosso coração, há uma maldade muito grande em nós. O nosso coração, ele se fecha para as coisas boas e se abre para as coisas más com uma grande facilidade. Então, se Deus não agir, nós estaremos perdidos eternamente. Então, a doutrina da depravação total, ela destrói as esperanças daqueles que colocam a sua fé em qualquer tipo de sistema de salvação, baseado em obras. E reconhece que a graça soberana de Deus é a única esperança do homem. Então, quando nós entendemos sobre isso, que você não poderá ser salvo por nada do que você vier a fazer, sejam quais obras forem, todas elas, diante do Senhor, são como trapos de imundícia. Nós não podemos ser salvos por obras, salvos por sistemas religiosos que nos levam à salvação de alguma forma fora de Cristo. Então, hoje, as religiões criaram vários sistemas de salvação. Então, eles ensinam que você precisa de ter fé em Jesus, que você precisa de fazer boas obras, que você precisa de pagar penitências, que você precisa batizar, que você precisa fazer muitas coisas para então, depois de tudo, alcançar a salvação. Por quê? Eles ensinam a salvação baseada em obras. Mas olha para a nossa vida. Você acha que se você comparecesse diante do Senhor, falando para o Senhor, Senhor, eu mereço entrar no céu. Por quê? Porque eu fui uma pessoa boa. Porque eu fiz boas obras. Porque eu ajudei aquela pessoa. Porque eu fui na igreja. Você acha que isso abriria as portas do céu para você? Você acha que diante do Senhor, ao Ele ver, ao Ele abrir o teu coração, ao expor toda a tua vida, como diz lá em Apocalipse, que a nossa vida ela está escrita em um livro. E no dia do julgamento, esse livro será aberto. E toda a nossa vida será exposto diante de Deus, diante de nós. Tudo que está em nosso coração, todas as nossas atitudes, toda a nossa vida será exposto no dia do julgamento. E aí eu te pergunto, qual é a chance de você ser salvo pelas suas obras? Imagina se hoje eu resolvesse pedir a história da sua vida, tudo o que aconteceu na sua vida e que está no teu coração, colocasse nesse computador e projetássemos aqui, para todos os irmãos verem tudo o que você fez durante a tua vida, tudo o que está no mais oculto do teu coração, todos os teus caminhos errados. Eu creio que todos nós sentiríamos uma grande vergonha da nossa própria vida. É por isso, irmãos, que nenhum tipo de sistema baseado em salvação por obras poderá nos salvar. Nenhum tipo de sistema, nenhum esforço que você faça, nenhuma obra que você faça, nenhum mérito teu. Somente a graça soberana de Deus pode salvar o homem. E é isso o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, ela destrói toda a esperança de salvação fora de Cristo. Ou nós seremos salvos pela obra perfeita de Cristo, ou nós não seremos salvos. Enquanto a doutrina da depravação total destrói a nossa autojustiça, talvez você chegou aqui neste lugar pensando que fosse uma pessoa boa. Sinto muito, irmão, te informar, você não é bom. Isso destrói a tua autojustiça. Você não será salvo pela tua justiça. E quaisquer equívocos sobre a capacidade do homem
de ser salvo, por meio de sua própria vontade livre. Isso leva a fazer a mesma pergunta que os discípulos fizeram em Mateus 19, 25. Senhor, quem pode então ser salvo? A resposta permanece a mesma para nós hoje. Jesus diz: isso é impossível para os homens. O que? A salvação. Mas para Deus, tudo é possível. Então, somente Deus pode salvar homens pecadores como nós. Somente Deus. A nossa conclusão do estudo nessa noite. Como Adão, ele era o representante da humanidade. Com a sua queda, toda a sua descendência ficou contaminada com o pecado. Por isso, todos nascem pecadores, que nós chamamos de pecado original. Então, o que nós estudamos hoje? Adão, como representante, ele, ao pecar, como ele representava a humanidade, o pecado de Adão contaminou todos os homens. Por isso, todos nascem pecadores. Todos nós nascemos com o pecado original. Toda criança nasce com o pecado original. Todos são pecadores. Como resultado do pecado, todos então são depravados, que nós chamamos de depravação total. Se todos nascem com o pecado e todos cometem o pecado, o resultado do pecado, de todos cometerem pecado, é que todos então são depravados e estão debaixo da ira de Deus e da condenação eterna. Então, que nós vemos o grande problema da queda. É que a queda de Adão atingiu todos nós, todos os homens, toda a humanidade. E por causa do pecado de Adão, todos nós já nascemos com o pecado em nosso coração. E esse pecado, então, em nosso coração, ele manifesta outros pecados. Outros pecados então são cometidos por causa desse pecado que está em nós. Mostrando o quê? Que nós somos, por natureza, depravados. E de que forma? Total. Nos nossos pensamentos, nós somos depravados. Nos nossos caminhos, somos depravados. Nas nossas atitudes, somos depravados. O que fazemos? Somos depravados. A depravação, ela alcançou todas as áreas da nossa vida. E por causa disso, então, nós estamos debaixo do quê? Da ira de Deus. Porque Deus odeia o pecado e Deus condenará o pecador. Essa história que Deus ama o pecador não é uma história correta. Porque então quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno são os pecadores. Que pecadores? Que não colocaram a sua fé em Cristo. Então Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. O pecador obstinado no pecado, o pecador impenitente, o pecador que não se arrepende. Todos eles estão debaixo da ira de Deus. A Bíblia fala que quando Deus julgar, Ele vai pisar sobre os ímpios, como aquele que pisa no lagar de uvas, para espremer as uvas com os pés. Assim Deus vai espremer os ímpios. É muito sério a justiça de Deus, porque Deus precisa de executar a justiça, Ele sendo justo, o reto juiz, e os homens pecadores. Ele vai executar o juízo dele, e será um juízo severo a toda a humanidade. Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o amor. Ele falou mais sobre isso, sobre a condenação. Tão séria será a condenação de Deus sobre aqueles que continuarem nos seus caminhos maus, sem se arrependerem, sem colocarem a sua fé em Cristo. Então, todos os homens, a nossa humanidade, ela não precisa de fazer nada para ir para o inferno. Todos estão caminhando para o inferno. Todos os pecadores, todos estão debaixo da ira de Deus e da condenação eterna. Como era impossível, como Jesus mesmo falou, do homem sair dessa situação, Jesus,
ele é enviado pelo Pai, no poder do Espírito Santo, para fazer o que Adão não conseguiu. Adão pecou, mas Jesus diferente. Ele obedeceu de forma perfeita toda a lei de Deus. Ele foi um homem perfeito até a sua morte. E na cruz, Jesus, ele morre uma morte substitutiva pelo seu povo. Na cruz, foi imputado os nossos pecados em Cristo. E a justiça de Cristo foi imputada em nós. É o que nós chamamos de dupla imputação. Então o que acontece? Como todos os homens são pecadores, todos estão debaixo da ira e da condenação de Deus. Diante dessa situação, Deus então, por misericórdia, ele envia o seu Filho, que ele veio cheio do poder do Espírito Santo. Para quê? Para cumprir toda a lei perfeitamente. Aquilo que Adão não conseguiu, aquilo que nenhum de nós conseguimos, que é sermos perfeitos. Porque como nós podemos entrar no céu? Nós podemos entrar no céu de duas formas: sendo perfeitos ou por Cristo. A primeira opção, nós cancelamos, porque todos nós somos pecadores. Então só existe uma forma de sermos salvos: por meio de Cristo. E Cristo, vivendo uma vida perfeita, cumprindo toda a lei de Deus, ele naquela cruz, ele morre pelos nossos pecados. E quando Cristo, ele carrega os nossos pecados na cruz, nós recebemos a justiça perfeita de Deus, de Cristo em nós. É o que nós chamamos de dupla imputação. A nossa maldade é colocada em Cristo para condenação na cruz. E a justiça perfeita de Cristo é colocada em nós para a nossa salvação. Então, em Adão, todos pecaram. E em Cristo, todos os que crerem serão salvos. Então, isso é o que nós chamamos. Nós estudamos sobre a queda, o pecado e a punição.